toca bastante, que é a ideia de quando a gente é feto com 7 meses, a gente sente a vibração do som, né? E eu sou um avô jovem, né? Eu tenho um neto de 5 anos, e quando a minha filha estava grávida, eu comprei um CD de música clássica para infantil, né? Para ele, e o Lucas adora música, né? Ele gosta, e eu acho que isso tem a ver com uma aprendizagem de memória auditiva que ele construiu neste período muito especial da sua aprendizagem como ser, né? Então eu acho que o que nós temos que fazer é nos desafiar, inclusive, a olhar os outros, os mais próximos, os de casa, os amigos, os mais chegados, mudando a perspectiva de olhar, porque a gente também olha para as pessoas mais próximas com um padrão de que elas são. A gente costuma dizer o seguinte: fulano é assim, fulano é assado, fulano não faz as coisas porque, veja bem, olha de onde ele veio, logo ele tem um destino pré-determinado para ser aquilo, né? Fulano, então, este é um discurso plenamente marcado por um padrão, né, cultural, metafísico, né? Tem só os seus 2.500 anos de história. Então eu acho que nos questionar sobre os juízos que nós formulamos em relação às pessoas, as crianças, os adultos, eu ontem, na abertura do fórum aqui em Marília, eu falava o seguinte: nós temos que nos reconhecer como gênero humano, não como homem, mulher, velho, criança, adulto, mora na favela, mora na cidade, mora no campo. Nós temos que primeiro nos reconhecer como gênero humano. Esta humanidade que nós nos perdemos para categorizar as pessoas em coisas. Nós coisificamos as pessoas, não é? E parece que as pessoas têm um destino pré-determinado na maneira que a gente olha elas. E a gente que projeta esse destino nela, não é que ela tenha ele. É um juízo que nós formulamos, não é? E por ser um juízo, ele pode ser falso ou verdadeiro. Na maioria das vezes é falso. Na escola ele é falso, não é? Eu costumo dizer, a gente brinca muito da educação formal e não formal, né? Porque a palavra educação, para nós, ela é muito, para mim, na minha perspectiva, ela é muito mais do que a aprendizagem de distinções de conteúdo, não é? A educação, na perspectiva freiriana, ela está muito mais vinculada à ideia de aprendizagem de vida, não é? A gente aprende o tempo inteiro, em casa, ontem, ainda no campo dos exemplos, né? O Pacheco apresentou alguns exemplos aqui, mas o professor, ele ensina mais na postura que ele tem perante a turma, perante as crianças da sua volta, do que no conteúdo que ele está apresentando. Porque é aquilo que vai dar verossimilhança ao que ele está dizendo, não é? Se ele separa as duas coisas, não faz sentido. E o gênero humano é um animal que dá sentido às coisas. Nós o tempo inteiro damos sentido às coisas. Então eu acho que este é o grande problema que eu vejo hoje no que a gente chama de um padrão de educação para a sociedade. A escola institucionalizada hoje, ela não responde, ela não consegue mais responder. E é muito engraçado, porque eu admiro muito a perspectiva que o Pacheco apresenta aqui de buscar no Estado, né, a possibilidade de construir um território que humanize o conhecimento. Eu pessoalmente abandonei. Eu fui buscar nos movimentos sociais. Fui buscar na escola de formação do Movimento Sem Terra, fui buscar na escola de formação dos movimentos sociais que estão... Porque eu acho que ali é um território onde não tem formato, não tem forma, não tem lugar. A gente é um outro padrão de aprendizagem. E tem muita aprendizagem o tempo inteiro. Então, esse é um território que a mim estimula mais, mas eu reconheço que tem muita potência o Estado, quando o Estado adota para si a possibilidade de discutir a educação popular, nesse sentido humano da palavra, como política pública. Esse é um debate que o governo federal iniciou há uns 5, 6 anos atrás, de como é que a gente consegue trazer para o campo da institucionalidade a educação popular como política pública. Tem alguns municípios do Brasil que já se impuseram isso, num padrão que dialoga com Freire, mas que dialoga com outros autores da educação, que dialoga inclusive com o Pacheco, que tem a ver o seguinte: eu dou aula eu tenho a responsabilidade de atuar com crianças, mas eu não faço isso só na sala de aula, eu tenho que ir na casa, eu tenho que ir no bairro onde ela mora, eu tenho que conhecer as condições, eu tenho que conhecer o meio, o contexto, eu tenho que gerar identidade para esse processo de aprendizagem, porque senão é uma relação social de trabalho. Eu vou lá, dou aula e volto para casa e recebo meu salário. Entendeu? É a perspectiva que a gente apresenta, a aprendizagem tem a ver com identidade. Eu preciso ver sentido naquilo que eu estou apresentando. Então eu apresento para você essa perspectiva, dizer o seguinte: a gente tem que se desafiar a fazer isso na escola,
mas se desafiar a fazer isso também em casa, certo? Porque senão vira um conceito teórico em que a gente não pratica. E fazer em casa com os amigos, né, no meio é fundamental também, porque senão vira teoria. Secretária, pode responder também, por favor. Essa pergunta enunciada é uma pergunta que eu tenho me feito há algum tempo já, e agora como secretária e gestora ainda mais. Como é que nós possamos conseguir toda essa transformação na educação? E aí, lendo esse livro publicado, vou fazer agora uma propaganda, o senhor me desculpe, professor, A Escola da Ponte, Múltiplos Olhares, é um livro que eu recomendo para todos os educadores. Eu me lembro, eu estava contando isso para o professor, que em palestra em 2011 na UFMT em Rondonópolis, quando eu ministrava no curso lá, o professor brincou dizendo que ele não responderia as perguntas porque ele colocaria todas nesse livro, e de fato ele fez, né? E é um livro que muitas pessoas tentam buscar respostas a essa questão enunciada. Pais de alunos de Escola da Ponte, ex-alunos, professores brasileiros que lá visitaram, vários interlocutores que participam desse projeto. E aqui eu encontrei uma resposta em direção a essa pergunta, que terá agora meu compromisso, e com a fala do professor dizendo que ele se põe a ser nosso parceiro, é o que me deixa super feliz hoje, nessa tarde. É encontrar outras pessoas utópicas. Outras pessoas que acreditam, assim como a gente acredita, nessa educação da alma, nessa transformação. E como o Márcio disse, pessoas que estão ao nosso lado e talvez ouvindo mais essas pessoas. E eu também vi aqui no livro que o professor, ele ensina aquilo que ele é, o ser. Então, eu penso que daqui por diante, eu tentarei encontrar essas pessoas que, como eu, às vezes as pessoas dizem utópicas, né? O professor disse isso, mas pessoas que acreditam nessa utopia que a mudança seja possível. E aí partilhar e buscar uma transformação nessa educação que a gente quer, né? Como o professor disse, a fala que ele disse há pouco me tocou. Se nós estamos cientes de que isso não está bem, de que isso não está certo, por que vamos continuar? Por que não vamos promover mudanças? Então agora irei em busca desses interlocutores que, assim como eu, assim como o professor, assim como inúmeros amigos meus e aqui os professores presentes, acreditam sim que a mudança seja possível. Bacana. Muito bom. Professor, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre essa pergunta. Um pouquinho. O Arião evocou Platão, não é? E evocou um português imigrado na Holanda, depois, que é outro autor que nós estudamos. Mas em relação a Platão, a sua teoria dos arquétipos e tudo aquilo que a gente pode estudar, eu diria que a educação da alma hoje, se procurarmos um outro modo de fazer educação, no sentido que há pouco o Márcio falava, deixa de haver essa fronteira entre a instituição e o meio em que ele está contextualizado. Eu diria que é uma educação da alma que contempla não apenas o domínio cognitivo, mas também o afetivo, emocional, sociomoral, estético, ético, físico, espiritual, se quiserem. E isso não é possível, segundo o modelo do século XIX, que é um modelo de produção industrial em série. Por outro lado, essa educação não pode ser confiada apenas à escola. A escola não é que se desinstitucionalize, ela tem de se reformular. Eu diria que hoje, eu estou a participar de um projeto onde isso está a acontecer. Não sei se já entenderam que eu estou a falar de uma praxis, não estou a falar de teoria, estou a falar de prática com teoria. Então, no projeto onde eu estou, o lugar onde a criança grande também, dos 0 aos 100, aprende, é no contexto da vizinhança, da comunidade de bairro, é a comunidade de aprendizagem, com a escola. E isso não é novo. Isso foi anunciado por Lauro de Oliveira Lima há 50 anos e por Paulo Freire na Pedagogia da Esperança há 30 e tal anos. Okay. Temos aqui autores brasileiros que o dizem. Mas temos um problema, que é, no Brasil, a síndrome da Gabriela. Não é? Eu fui sempre assim, serei sempre assim, e por aí vai. Como há bocadinho o Márcio falou de outra maneira. Como é que se resolve isso? Eu diria com uma pequena metáfora. Falaste de Platão, eu falo do seu aluno Aristóteles. Aristóteles fez tratados sobre os seres viventes, e um dos tratados que ele fez foi seres vivos, e no tratado sobre os seres vivos ele escreveu o seguinte: a mosca doméstica possui 8 patas, e durante 1500 anos os monges copistas passaram de papiro para papiro a verdade aristotélica: a mosca humana doméstica possui 8 patas, até que um monge copista pousou a pena e se interrogou. Começa aí. Vamos nos interrogar. Será? Foi apanhar uma mosca. Contou as patas e pensou que ela fosse mutilada. Até que apanhou mais 2 ou 3 e voltou para a mesa de copista e escreveu: a mosca doméstica possui 6 patas.
Eu recomendo que as pessoas comecem a contar as patas das moscas. É essa a recomendação e a tarefa para casa. Muito bom. Olha, infelizmente nosso tempo aqui já se explodiu, vou dizer que estourou, explodiu, mas eu quero dar uma dica aqui, o seguinte, quero que a Vanilda conta pra gente, por favor, Vanilda, fala da programação pra gente do Frepop que continua hoje. Sim, Marcos Vinícius. Hoje à tarde nós estamos realizando mais oficinas, né? Nós temos agora à tarde a diversidade, a estética à mulher, meio ambiente, trabalho em meio ambiente e movimentos sociais. À noite, às 19h30, nós teremos a grande palestra, né, com o professor José Pacheco. Convido a todos os educadores de Marília e região, comunidade, população em geral, para comparecer, conhecer, prestigiar e juntar-se a nós, né? Nós temos esperança em construir uma educação possível, né? Uma outra educação, porque a que nós temos hoje já está demonstrando suficientemente elementos que não estão nos ajudando a nos construir enquanto seres humanos, né? Então nós acreditamos num sonho, numa utopia, né? Que outra educação é possível. Então nós convidamos a todos, a sociedade em geral, os educadores principalmente, né, para juntar-se a nós, ouvirmos e aprendermos junto com o professor José Pacheco, que veio, né, que está no Brasil, em outras cidades, outros estados, fazendo o seu trabalho de formiguinha e tem muito a nos ensinar, a colaborar com a gente, e nós estamos dispostos a aprender e levar para a sala de aula, para a escola, né, não só para a sala de aula, para todos os espaços de educação, porque nós estamos todos aqui construindo a educação, fazendo a educação popular, porque nós temos a proposta de construirmos seres humanos que possam transformar, né, não só a si mesmo, como toda a humanidade. E amanhã tem também? Amanhã de manhã tem as oficinas, que vão ser diálogo interreligioso, juventude, diversidade e gênero e violência, né? Então, nós convidamos também, né, a todos para também estar amanhã de manhã, e nós teremos a plenária a partir das 12 horas, no encerramento do evento, com a avaliação, a participação de todos, e conto com a presença de todos. Legal, muito obrigada. Vanilda, muito obrigado. Quero agradecer muito a presença aqui do Marcos Merchan, do Tiago Volo, do Orion Ferreira e também da Vanilda Gonçalves, que participaram aqui, brilhantando o nosso programa. Obrigado. Agradecer a todos. Obrigado, secretária, pela presença aqui, foi uma honra tê-la aqui. Márcio Cruz, muito obrigado também pela presença. Professor José Pacheco, obrigado. Foi uma honra tê-los aqui, parabéns. E olha, espero que realmente a gente possa ter aí, não só apenas essa primeira edição, mas que outras edições possam acontecer na cidade, possam promover essa discussão e que nós, como imprensa também, como canal de comunicação, que nós possamos participar disso de uma forma ativa também, para que leve essa informação para mais e mais pessoas. Obrigado, professor. Foi uma honra tê-lo aqui. Grato. Obrigado. Obrigado, Marcos Vinícius. Estou à sua disposição. Obrigado, secretário. Obrigada, Marcos. Bom, o nosso Conexão Especial de Educação fica por aqui, mas nós estaremos de volta com Conexão na segunda-feira, às 8h30 da noite. Uma ótima tarde a todos. Não se esqueça, participe. Hoje, 19h30, tem a palestra. Amanhã, a sequência aí do fórum. Participe, vale a pena. E a gente se fala numa outra oportunidade. Ótima tarde, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimagem, alta tecnologia e humanização em diagnósticos médicos. Pimentel Arquitetura, tranquilidade com bom gosto e qualidade. E Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. Garanta o seu futuro profissional.